Quem os impede? Filme de Jonás Trueba, vencedor do Prêmio da Crítica no Festival de São Sebastião e também vencedor de melhor atuação por esse elenco. Jonás Trueba traz nesse filme de 3 horas e 40 minutos, sim, tem 3 horas e 40 minutos, é muito importante dar essa informação, mas de forma alguma deve ser um fator para te afastar desse filme. Tem duas paradas de 5 minutos bem interessantes para ir no banheiro, tomar uma água rapidinho e retornar para acompanhar essa história que é bem completa e complexa, pois Jonas Trueba ele mostra a juventude que nasceu depois do século XXI, mostra os seus conflitos, seus amores, suas individualidades e também partes de um todo, fazendo uma unidade. É um filme que mostra toda essa juventude depois desse período sofrendo com os bullying, sendo importantes todas essas aflições deste momento, até mesmo as angústias, as aflições sobre a sua educação, participando de protestos, sobre pensando no seu futuro, da mesma forma que qual faculdade seguir, qual faculdade escolher, que curso fazer depois que terminar os estudos, os amores, os seus relacionamentos, as suas amizades, as suas intrigas, e também as suas responsabilidades, conforme vai amadurecendo, conforme vai envelhecendo, o ganho ainda mais de responsabilidade. Durante todo esse período nós acompanhamos diversos personagens que aparecem diversas vezes durante o filme. O diretor utiliza os mesmos personagens principais, vamos dizer assim, para acompanhar a narrativa dessa história e utiliza também alguns outros como um apoio para contar essa narrativa da juventude que vive nesse mundinho, mas que é um mundinho que vive no mundinho, mas que é um mundinho necessário, é um mundinho bem complexo, difícil de se traduzir, de se informar, principalmente para quem não está nessa fase, para quem não está amadurecendo com a quantidade de informações que tem nas redes sociais, enfim, é o filme que busca trazer o retrato contado pelos próprios jovens incluídos nesse momento, incluídos nessa vida. É bem interessante e o Jonas, por mais que seja um filme bem longo, ele utiliza de diversos mecanismos, diversas ferramentas para deixar o filme um pouco mais descontraído, para que o filme seja mais engraçado, para que não fique um filme completamente cansativo, mas sim gostoso de acompanhar. Ele utiliza a locução em off para contar elementos, para narrar a própria história, por mais que até mesmo ele vai falar algo que os próprios personagens vão falar logo em seguida, ou até mesmo para falar algo que já foi falado, ou até mesmo para narrar os pensamentos dos jovens, ou o que eles podem estar pensando, ou traduzir os seus sentimentos naquele momento, que de certa forma, por mais que pareça um pouco cansativo, repetitivo, ou até mesmo ir contra o cinema, porque afinal de contas, cinema é justamente mostrar do que contar, por mais que ele vá um pouco contra, ele acaba se beneficiando muito dessa narrativa, pois deixa o filme um pouco mais descontraído, principalmente quando ele traz um pouco dos seus ele traz alguns elementos ou até mesmo seus comentários um pouco mais cômicos, trazendo um ar mais de leveza e também de leveza a ponto de trazer um pouco de comédia, não rindo da situação, virando uma piada, mas rindo da situação, como por exemplo, dois jovens que acabaram de passar o dia inteiro juntos, que nadaram num barco, né? Nadaram lá no rio, pegaram um barco e depois
depois foram para um ônibus, os dois se despedem, cada um vai para um canto, mas mais tarde os dois estão trocando mensagens, o rapaz do ônibus e ela no quarto dela, no celular, os dois estão conversando, a câmera está mostrando que os dois estão conversando, daqui a pouco corta e ele diz que tem uma foto, uma mensagem no qual uma mensagem no qual não pode ser falada, né, devido ao teor. Então, que é justamente trazer um pouco de descontração, melhor dizendo, para a narrativa, para dentro do filme. Então, é um filme bem complexo, bem gostoso, bem interessante de acompanhar, por tentar trazer um pouco mais de empatia para a juventude que está passando por todo esse processo. Nós já fomos adolescentes, nós já fomos jovens, já passamos por esse processo em nossas épocas. Eu falo como se eu fosse velho. Eu me sinto velho, mas eu tenho 26 anos, né? Não faz tanto tempo assim. Eu entendo um pouco dessa. Ainda recordo bem dessa fase dos 10, 12, 16 anos, 18 anos, toda essa passagem, todo esse rito de passagem. É, é, de amadurecer, de ter apenas um mundinho, tudo aquilo é importante para mim, tudo aquilo é necessário, por mais que os outros pensem que é besteira, mas aquilo se faz importante, é um momento muito crucial para o próprio amadurecimento, as pessoas dos quais estão ao seu lado, a interação entre elas, o aprendizado que é levado sobre isso, as expectativas para o futuro, quem eu vou ser. É muito interessante essa questão também sobre quem eu vou ser. Tem alguns momentos, alguns personagens que não sabem quem ele é, o que ele vai fazer. É, não sei, isso acaba machucando, deixando ele deprimido por não ter uma perspectiva de vida e que é natural. Então é um filme que, como tá na própria sinopse, é um filme que retrata quem éramos, quem somos e quem continuaremos ser. Afinal de contas, por mais que a alteração das gerações, a mudança, a modificação do mundo, a modificação do tempo, esse é um momento da juventude, independente da era que seja, independente da geração que seja, é um momento necessário para o amadurecimento, é um momento necessário para os jovens, por ser importante esse amadurecimento, por ser importante esses conflitos, eh, esses momentos de união, de, de amadurecimento, e acho que é isso que traduz um pouco, pelo menos na minha opinião, esse filme que os impede. Filme interessante, que é, que é interessante colocar no caderno, que é interessante ser dos filmes a serem assistidos nessa mostra, devido a todos esses, e além de outros elementos mais que o filme que o filme apresenta. Inclusive, até mesmo bem no finalzinho, quando você pensa que o filme não tem mais nada do que se falar, vem a pandemia do coronavírus e assim o próprio diretor reúne toda a galera numa sala virtual, numa videoconferência e assim mostra alguns momentos, eles conversam como eles se encontram no momento que eles estão fazendo, as mudanças bem rapidamente, e também, depois de um tempo, conversa com alguns personagens de forma individual, mostrando alguns elementos do passado. Como, por exemplo, uma personagem, o nome dela é Candela, mostra alguma cena dela, se não me engano, indo votar, ou até mesmo ela cantando em um festival de cinema, que a música que lo impede, e que ela cantando, fazendo protesto, a própria fala, né, do protesto dentro do show, outros personagens da mesma forma indo votar, que é algo muito importante, que de certa forma concretiza ali o ganho de uma responsabilidade, agora faz parte muito maior de uma sociedade, a questão do voto, a questão de poder deixar registrado na urna a sua intenção. Enfim, é um filme interessante para se conferir
E fica essa dica, quem lo impede, quem os impede, filme de Jonas Trueba. E é isso, pessoal, fico por aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima. Tchau!